Preparei aqui um roteirinho com várias perguntas e respostas para compartilhar com vocês. Não vai dar tempo de falar de todas, mas eu vou compartilhar o máximo possível. Tá bom? Combinado? Separei 20 aqui e vou compartilhar o máximo possível na nossa live de hoje. Tá bom? Vou ler para vocês como eu separei e aí eu faço a resposta, a orientação e aí a gente conversa sobre o assunto. Combinado? Vamos começar então. Gostaria que falasse mais sobre cursos livres, por ser uma opção de capacitação e por ser uma opção de atuação também. Fiz algum post recentemente sobre isso aqui no meu Instagram, mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Não separei tópicos, só separei essas perguntas mesmo, tá? Então, assim, nós como psicólogas podemos ministrar cursos livres sem problema nenhum. E para a gente ministrar cursos livres, a gente não tem obrigação de solicitar autorização nem de MEC, nem de Conselho de Psicologia, tá? Esses cursos livres, eles são previstos em regulamentação. Então, é legal, no sentido de legalmente falando, nós podemos oferecer, tá? Então, como não é uma pós-graduação, não é esses cursos ligados à universidade, por exemplo, a gente não precisa de autorização do MEC para isso, tá? A gente tem total autonomia de organizar e ministrar esses cursos livres. Em relação a isso, temos alguns cuidados. Se a gente faz um curso livre com foco em ensinar alguma prática ou alguma ferramenta que seja privativa da psicóloga, da psicologia, como avaliação psicológica, os testes psicológicos, nós vamos ter que encontrar uma forma de assegurar que só as pessoas que vão fazer o nosso curso são ou psicólogas e psicólogos ou que são alunos devidamente matriculados aí no curso de psicologia. Tá? A gente não pode ensinar técnicas ou ferramentas privativas da psicologia para profissionais ou para pessoas que não sejam psicólogas ou que não sejam estudantes de psicologia, tá bom? De modo geral, um exemplo grande que eu tenho disso é o meu próprio curso, né? Para quem não sabe, eu tenho um curso, o Descomplicando o Prontuário Psicológico. Estou na última turma dele, mas ele é um curso livre. Então, a gente pode fazer um curso online, a gente pode fazer curso presencial, a gente pode fazer um workshop, uma oficina, tudo isso a gente pode fazer sem precisar dessas autorizações. E da mesma forma, a gente tem autonomia de fazer certificado, por exemplo, de participação. Tá? Então, como não existe uma regulamentação própria sobre isso, a gente também tem autonomia de fazer os certificados da forma como a gente preferir. O que eu oriento, até compartilhei que eu fiz uma pesquisa sobre isso na internet e também a partir da minha orientação com o meu curso, e tem algumas informações que são importantes que constem nesse certificado, né? Então, por exemplo, o nome do curso, o nome completo da pessoa que participou daquele evento, daquele workshop, daquela oficina, a carga horária, o dia, o local. É importante isso, eu vou até adequar no meu, mas é importante colocar que foi um curso online, se foi um curso presencial, a identificação da psicóloga que é responsável, e se a gente se apresenta como psicóloga, é importante constar no certificado a nossa identificação profissional completa, nome completo, palavra psicóloga, o número do nosso CRP. Beleza? Se alguém lembrar de alguma coisa em relação ao certificado que eu não falei, compartilha aqui nos comentários com todo mundo, tá bom? Mas é isso. Próxima pergunta. Pediram para eu falar sobre atestado psicológico. Quando utilizar o atestado psicológico, cuidados e orientações. Para conseguir aprofundar sobre atestado psicológico, eu precisaria de meia hora, uma hora, no mínimo, só falando sobre atestado psicológico com vocês. Não é o objetivo aqui, então eu vou falar de modo mais geral, tá? E até peguei aqui a resolução do federal, porque a gente tem o atestado psicológico previsto aí como documento, como uma modalidade de documento na resolução do Conselho Federal, a 6 de 2019, que é a regulamentação que legisla sobre os documentos escritos. É uma expressão que eles utilizam sempre, tá? Então, sempre que vocês ouvirem ou lerem ele falando sobre documentos escritos, saibam que eles estão falando de atestado, de declaração, de relatório, de parecer, tá? E aí eu trouxe um pouquinho aqui da resolução, até porque eu acho importante compartilhar com vocês as referências. Algumas pessoas chegam para mim e falam, tá, mas de onde tu tá tirando isso? Já me perguntaram, por exemplo, sobre o prontuário, que existe uma estrutura mínima obrigatória. Então já teve psicóloga falando, tá, mas eu não sabia que tinha essa estrutura, de onde que tu tirou isso? Então eu acho importante compartilhar a referência de onde eu trago as informações para vocês, porque não é nada criado da minha cabeça, tá? Então essa resolução que eu estou trazendo é a 6 de 2019 e é daqui que eu vou compartilhar um pouquinho daquilo que eu acho que é importante vocês terem conhecimento sobre atestado psicológico.
Na resolução do federal, eles têm um conceito e a finalidade. Então, é um documento previsto em regulamentação. Qualquer psicóloga e psicólogo que precisar emitir um atestado psicológico vai precisar garantir que o atestado está sendo emitido pelas razões previstas em regulamentação e ele está sendo emitido pela estrutura prevista na regulamentação, tá? Então, atestado, por ele estar previsto nessa resolução do federal, obrigatoriamente a gente vai precisar respeitar essas finalidades, esses objetivos que eu vou compartilhar agora com vocês e a estrutura que está prevista nessa resolução, tá? Se a gente faz um atestado sem garantir a finalidade prevista, né, que tem mais de uma, a estrutura prevista, a gente acaba fazendo um documento que está em desacordo com a regulamentação do Conselho. De modo geral, não necessariamente isso vai ser um grande problema ético, tá? Mas se der algum problema o documento, isso já vai ser facilmente questionado pelo Conselho, tá? Então, ele na resolução tem previsto 3 finalidades. Então, quando que a gente vai poder emitir um atestado psicológico? Para justificar faltas e impedimentos, para justificar se a pessoa está apta ou não para atividades específicas, como, por exemplo, manusear armas de fogo, dirigir veículo motorizado no trânsito, assumir algum cargo público ou até mesmo um cargo privado. Geralmente, para trabalhar em lugares altos ou em confinamento, também é necessário um atestado para dizer se a pessoa está apta ou não para assumir aquele serviço. Mais ou menos esses exemplos que eu acho que dá para vocês visualizarem bem nesse caso de estar apto ou não estar apto, tá? E terceira finalidade, sempre que a gente precisar solicitar afastamento ou dispensa, sempre subsidiado na afirmação do atestado, do que é atestado no documento, tá? Então, essas são as 3 finalidades do porquê que a gente poderia emitir atestado psicológico. Marina, mas eu posso emitir um atestado para declarar que naquele dia e naquele horário a pessoa estava em atendimento psicológico? Não. Nesse caso, não seria um atestado psicológico, estaria muito mais para uma declaração, tá? Então, são documentos diferentes. A gente não faz atestado psicológico só para atestar que a pessoa naquele período e naquele horário estava sob atendimento psicológico. Não. Lembrando, a gente faz atestado para justificar falta e impedimento, justificar se a pessoa está apta ou não para uma atividade específica e para solicitar afastamento. O que é importante desses 3 aqui que eu estou falando para vocês? Não existe regulamentação. Gente, meu cabelo tá horrível. Não existe regulamentação, ignorem. Não existe regulamentação que obrigue o empregador a aceitar o atestado psicológico para justificativa ou para abono de falta, tá? Então, esse é um cuidado fundamental. Sempre que vocês forem solicitadas a elaborar um atestado psicológico, se vocês entenderem que é válido, que tem motivo, tem justificativa para isso, no momento em que vocês emitem o documento, entregam o documento para a pessoa, vocês vão ter que colocar isso para ela. Falar, olha, verifica no seu trabalho se o seu trabalho vai aceitar esse atestado psicológico para justificar a falta, para abonar a tua ausência ou não, tá? Nós podemos emitir, mas não são todas as empresas que aceitam. Tem empresa que aceita o atestado como justificativa. Então, a pessoa apresenta o atestado, justifica aquela ausência no trabalho, mas mesmo assim ela vai ter, por exemplo, desconto no salário dela por aquela ausência. Tem empresa que aceita tanto como justificativa como abono. Então, além de ser justificado, na CLT, não sei se vocês sabem, a gente não pode ter um número determinado de faltas sem uma justificativa, se não é justa causa, demissão de justa causa, né? Ou pode tanto justificar a ausência, justificar aquela falta, como fazer com que não seja descontado do salário. Então, isso tem que ser verificado junto com a empresa. Verificar se tem algum acordo coletivo que esteja previsto lá, além do atestado médico e odontológico, atestado psicológico, como justificativa para isso. Tá bom? Cuidado em relação a utilizar o atestado para justificar se a pessoa está apta ou não. A gente só pode justificar, diante de um atestado, se ela está apta ou não para assumir alguma atividade específica, como essas que eu falei para vocês, se ela passar por um processo de avaliação psicológica, tá? Sem esse processo de avaliação psicológica, a gente não tem como justificar um atestado psicológico para essa finalidade, tá? Esse é o que é o importante.
solicitar afastamento, já falei. Lembrem, diferente da declaração, não é para justificar ou para comprovar comparecimento de dia e horário em atendimento psicológico. E como qualquer documento, a gente precisa ter uma justificativa teórica e técnica para emitir aquele documento. Tá bom? Tem muita coisa para ser falada sobre isso, mas eu acho que esses aspectos mais técnicos e pontuais são mais importantes para eu trazer aqui para a live. Quem sabe um dia eu faço uma live só sobre atestado psicológico, porque tem muita coisa importante para ser dita sobre isso. Até já fiz, mas acho que talvez vale fazer mais uma. Falem comigo, tudo bem até aqui? Posso passar para a próxima pergunta? Gente, eu me empolgo. Se vocês não falarem comigo, eu falo que nem uma matraca. Joinha! Vamos para a próxima pergunta, então. O registro de evolução no prontuário. Muita pergunta de prontuário. Muita. Vocês não têm noção. Essa, por exemplo, é de prontuário. O registro de evolução no prontuário, quando mensal, pode ser misto? Quando as sessões variam entre atendimento presencial e online? De um paciente que viaja muito, por exemplo, posso colocar no mesmo registro mensal? Pode. Então, pelo que eu estou entendendo, a psicóloga me pergunta aqui como registro misto, quando a gente faz atendimento presencial e atendimento online da mesma pessoa. Então, primeiro, sim, todos os registros relacionados àquele trabalho vai ser no mesmo prontuário psicológico. Não interessa se eu faço atendimento presencial, na semana seguinte eu faço atendimento online, vai ser sempre no mesmo prontuário. O prontuário daquela pessoa é um registro único. Então, tudo que tiver relação com o trabalho, dentro ou fora do setting terapêutico, vai ser registrado no mesmo prontuário. E não tem problema. Como eu já falo sempre por aqui, a gente não tem obrigação de fazer registro toda a sessão ou após cada atendimento. A gente tem a autonomia de definir qual é a frequência da evolução desse prontuário, tá? Então, se a psicóloga decide fazer a evolução, por exemplo, na clínica de 4 sessões, mas ela vai evoluir aquelas 4 sessões no mês, vai fazer um resumo único do mês de janeiro, por exemplo, falando daqueles 4 atendimentos. E nesses 4 atendimentos, teve uma mistura de atendimento presencial e atendimento online, ela pode fazer esse resumão no mesmo mês, mas a minha orientação é que coloque da mesma forma como é importante a gente registrar as datas em que aconteceram os atendimentos, falar, por exemplo, no mês de janeiro, nas datas tais, aconteceram os atendimentos psicológicos e foram trabalhados, e aí faz um resumão do que foi trabalhado naquele mês, tá? É importante registrar também em quais datas aconteceram os atendimentos online e em quais datas aconteceram os atendimentos presenciais. Porque se eu começo a fazer um trabalho, por exemplo, presencial com a pessoa e acontece alguma coisa porque o paciente viajou demais, o paciente precisou de um atendimento de urgência, alguma coisa assim, pontual, é importante eu registrar que aquele atendimento foi a partir de um atendimento online e, inclusive, colocar o motivo. Então, se o combinado era um atendimento presencial, mas surgiu ali a necessidade de fazer um atendimento online, eu preciso colocar no prontuário o motivo, o que é que motivou esse atendimento online aí, tá bom? Mas sim, a gente pode fazer um registro misto, como a psicóloga nomeou aqui, sem problema nenhum. Tendo esses cuidados sempre de falar se teve atendimento online e em qual data aconteceu. Débora, boa noite, Débora. Psicóloga Rosiane Dias, gostaria de saber o que você vai abordar no curso. Em relação ao Descomplicando o Prontuário, a nossa live não é para falar dele. Eu estou até pensando em fazer uma live só para falar dele, mas para quem quer algumas informações, pode me procurar por direct, que eu vou responder todo mundo. E aqui no link da minha bio, tem um link que vai levar vocês para um site, tem lá um vídeo meu, eu apresento todas as informações do que vocês precisam saber sobre o curso para decidir se vocês vão entrar ou não, tá? Mas, se vocês quiserem, eu vou fazer essa pergunta numa enquete pelos stories. E aí, se vocês quiserem, eu faço depois uma live só pra gente falar do curso, tá bom? Voltando aqui, vi que não teve mais nenhuma outra pergunta. Pediram para eu falar sobre registro enquanto autônoma. É um tema que vira e mexe aparece, e é um tema que vira e mexe eu recebo orientações diferentes, mas eu vou falar para vocês o que é que eu oriento em relação a isso.
tá bom? Se a gente vai atuar como pessoa física, ou se a gente, como profissional liberal, como profissional autônomo, ou se a gente vai atuar como pessoa jurídica, como empresa, nós temos responsabilidades em pagar impostos, né? Então, a minha orientação é: verifique na prefeitura onde você atua como é que funciona o seu cadastro de autônomo. Até onde eu sei, e eu falo muito claramente isso, sem problema nenhum, a gente tem que estar em dia com os nossos impostos. Beleza? Então, eu não tenho domínio sobre essa regulamentação, porque eu não consigo estudar todas as regulamentações que existem, tá? O meu foco é em estudar regulamentações que sejam mais constantes e sempre para a prática da psicologia. E eu nunca vou dar conta de estudar todas as regulamentações, então eu vou me aprofundando naquilo que é mais presente na minha prática, tá? Assim como eu acho que a gente não tem que atender saindo todos os públicos, eu também não vou conseguir me aprofundar nos estudos das regulamentações de todas as áreas que existem na face do universo. Mas em relação a cadastro de autônomo, na dúvida, procure... A galera rindo de mim, ó. Mas na dúvida, procurem ou um contador, que é o profissional mais indicado para essas dúvidas e para essas questões. Entre em contato com a prefeitura onde vocês atuam. Tá? A orientação que eu compartilho para nós atuarmos como profissionais autônomas, profissionais liberais, a gente precisa ter um cadastro de autônomo junto à prefeitura, porque é a partir desse cadastro que a gente vai pagar os nossos impostos. Quem tem esse cadastro geralmente tem aí a isenção, por exemplo, do imposto sobre o serviço. É a partir desse cadastro que a gente vai poder emitir recibo, que a gente vai poder emitir nota fiscal, tá? Já ouvi algumas pessoas falarem que não é obrigatório em todos os estados, em todas as prefeituras. Então, na dúvida, procura saber como é que funciona na sua prefeitura. Aqui em São Paulo, por exemplo, o próprio Conselho de São Paulo orienta. É preciso cadastro de autônomo junto à Prefeitura de São Paulo para atuar como profissional autônomo. Aqui o nome é Cadastro de Contribuinte Imobiliário, mas eu já sei que esse nome ele pode variar, tá? E da mesma forma como ele funciona, também pode variar. Quando eu atuava como profissional autônoma, desde o final do ano estou atuando como pessoa jurídica. Mas quando eu atuava como pessoa física, eu entrei no site da prefeitura aqui de São Paulo, li todas as informações no site de São Paulo, tinham todas as informações, e eu sei que não são todos os sites que funcionam dessa forma. Mas eu fui lá, verifiquei toda a documentação que eu precisava. Eu precisei fazer um agendamento online na prefeitura, e aí no dia, no horário que eu marquei no agendamento online, eu levei a documentação que eles pediram e na mesma hora o atendimento foi super rápido, super tranquilo. Não paguei taxa de inscrição, taxa de nada na hora do cadastro. E aí eu já saí com o meu número de inscrição de pessoa física atuando como profissional liberal, tá? Mas tem, por exemplo, o pagamento dos impostos em relação aos recibos que a gente emite. Tem pagamento de carnê-leão. Então, busquem mais informações sobre como isso funciona na prefeitura onde você atua, se possível, com um contador. Tá bom? Depois que todo mundo riu de mim, vi perguntas. Minha mãe tá aí presente em todas. Minha mãe já deve saber mais de psicologia do que muita gente por aí. Polly, você pode falar um pouquinho de como funciona a questão de pagamento? No caso, já vi que tem essas pessoas que trabalhavam com pacientes que pagam de 3 em 3 sessões. No caso, como funcionaria isso? Olha, essa é uma pergunta muito massa. Dificilmente chega essa pergunta para mim. Mas isso não existe, como o nosso foco é ética e legislação, a gente fala a partir de legislação, tá? Não existe regulamentação do Conselho em relação a formas de pagamento. O que é que nós somos obrigadas a fazer? Um contrato de prestação de serviço. Isso está previsto no nosso Código de Ética. Então, sempre antes de iniciarmos um trabalho propriamente dito, a gente precisa fazer um contrato de prestação de serviço com a pessoa. E é nesse contrato que a gente vai definir qual vai ser o tipo de trabalho que vai ser feito, qual é a frequência, qual vai ser a forma de pagamento, se a pessoa vai precisar pagar por sessão, se ela vai poder pagar por mês. No presencial, no ao vivo com a pessoa, a gente pode negociar pacote, então se eu vou fazer um pacote ou não com aquela pessoa. Nesse contrato que a gente vai combinar o que é que acontece se a pessoa faltar e não me avisar, se eu vou cobrar
ou não vou cobrar por aquela falta. Se ela me avisar com 24 horas com antecedência, por exemplo, a gente remaneja aquele atendimento e eu não cobro, ou se eu vou cobrar de qualquer forma. Então, tudo isso tem que ser previsto e conversado aí nesse contrato. E esse contrato nós não temos obrigação de fazer por nem escrito nem verbal. A gente pode escolher. Então, tem psicólogas que decidem, preferem fazer um contrato por escrito, e tem pessoas que fazem de forma verbal. O cuidado em relação a isso, que das duas formas a gente vai precisar registrar isso no prontuário da pessoa, tá? Então a gente vai precisar registrar no prontuário tudo o que foi combinado com aquela pessoa em relação àquele trabalho. Até por isso que a gente nunca consegue começar uma psicoterapia a partir da primeira sessão, né? Quem trabalha com clínica sabe que não é assim que as coisas funcionam. Então as primeiras sessões, os primeiros encontros, as entrevistas iniciais, tudo isso vai ser para combinar isso, verificar se tem demanda, se não tem demanda, se eu vou atender aquele caso, se eu tenho capacitação para atender aquele caso. Mas a partir do momento em que a gente, ok, vamos começar, por exemplo, o processo de psicoterapia. Antes de eu começar o trabalho, eu preciso combinar com a pessoa tudo isso. Se ela vai pagar de 3 em 3 sessões, se ela vai pagar, isso vai variar de acordo com a forma como a psicóloga prefere trabalhar e de acordo também com a abordagem referencial teórico da própria psicóloga, tá? Tem gente que fala assim, tem gente que não fala que não pode utilizar a maquininha de cartão. Pode, não tem problema nenhum. Tem gente que fala que só pode aceitar dinheiro, não pode transferência. Pode das duas formas, tá? Vai depender de como a psicóloga prefere trabalhar, sempre a partir do referencial teórico dela. Então, isso, se vai pagar a cada 3 sessões, a cada sessão por mês, vai ficar opcional para vocês. Tá bom? Se ficar alguma dúvida ainda do que eu falei, compartilha para mim. Onde fundamenta, não sei ler isso, M. Capistrano, acho que é assim. Onde fundamenta a escolha da psicóloga quanto ao tempo no registro documental? Explicando, por favor. Onde fica explícito que posso escolher o período para anotação no prontuário? Em relação ao período, você está falando de frequência? Responde para mim, aí eu consigo te orientar melhor. O que a gente tem sobre registro documental, gente, então qualquer psicólogo, em qualquer área da psicologia, tem a obrigação de fazer registro documental do trabalho que é prestado, tá bom? Se a gente atua na área da saúde, nós somos obrigadas a fazer esse registro no formato de prontuário. E a resolução que regulamenta registro documental, incluindo aí o prontuário psicológico, é a resolução 1 de 2009 do Conselho. Então, todas as informações que eu compartilho com vocês é sempre a partir dessa resolução. Nessa resolução, não tem previsto a frequência. O que está previsto na resolução? O documento precisa estar atualizado. É só isso que está previsto. Então, como só isso está previsto, a gente acaba tendo autonomia de definir a frequência com que vai ser feito o registro, a evolução. Até porque não existe só psicoterapia, né? Então, a gente pode fazer, dependendo do trabalho, um atendimento por mês, a gente pode fazer 3 encontros por semana. Então, isso vai variar de acordo com o trabalho que é feito, de acordo com a prática e as necessidades da psicóloga. E qual o melhor período, qual a melhor frequência, cada psicóloga vai precisar saber. Isso varia muito. Tem gente que prefere toda a sessão, tem gente que prefere uma vez no mês. Eu variava, ou eu fazia um por mês, ou eu fazia a cada atendimento. Atualmente, como o meu serviço, o que eu faço de exercício profissional da psicologia hoje é supervisão clínica. Então, como são supervisões ou consultorias muito pontuais, eu acabo fazendo a cada atendimento. Eu não faço mais hoje por mês, porque às vezes eu atendo uma única vez a psicóloga, que para ela foi suficiente aquele atendimento, então a gente nunca mais se encontra. Às vezes a psicóloga quer mais um encontro de supervisão. Então, geralmente eu faço por cada atendimento, porque os espaços dos meus encontros são maiores. Eu não encontro as psicólogas, por exemplo, para uma supervisão toda semana, percebe? Se ficou alguma coisa do que eu expliquei, manda para mim. Sempre interpretei que teria que ser a cada sessão realizada. Se você pegar a resolução, a 1 de 2009, você vai poder ver que não tem isso previsto em regulamentação, tá? Eu não estou com ela aqui, mas está lá colocado que a obrigação é que o documento precisa estar atualizado. E aí, nesse sentido, eu sempre oriento de pensar assim, quando a pessoa que a gente atende solicitar o nosso documento, o documento ele precisa estar atualizado e pronto para ser entregue. Mesmo que a gente não tenha obrigação
obrigação de entregar na hora, no momento em que é pedido, até porque a gente não tem obrigação de andar com os prontuários para onde a gente for, né? Eu posso entregar numa próxima sessão, eu posso marcar um encontro só para entregar o documento, alguma coisa nesse sentido. Mas a ideia é que o documento esteja atualizado no momento em que a pessoa solicitar. Para a gente evitar, por exemplo, não, eu não posso entregar agora porque eu tenho que atualizar. O que varia de conselho para conselho é a orientação em relação à frequência de registro. Aqui em São Paulo, eu concordo com eles orientam de não ficar mais de 2 meses sem evoluir um prontuário. 2 meses, eu particularmente já acho muito tempo, tá? Mas dependendo do tipo de trabalho que é feito, é possível. E eu mantenho isso como orientação minha também, que a gente não fique mais de 2 meses sem evoluir em prontuário o nosso trabalho. E eu falo, a gente pode ter a melhor memória do mundo, mas 2 meses sem evoluir um trabalho que está em andamento, eu considero como muito tempo. E a gente acaba perdendo, sim, muita coisa, tá? Bárbara assinou para mim. Oi, Bárbara. Você falou em registro mensal, sempre interpretei que seria a cada sessão. Pronto, é isso. A gente pode escolher, tá? Fazer por sessão, fazer por mês. Como ficar melhor para a tua prática, tá? Tem gente que fala assim, Marina, eu acho que a pessoa tá no mesmo assunto há um mês inteiro. Eu preciso colocar o mesmo registro toda a sessão? Não, pode fazer um resumo total. Na época em que eu atuava em consultório, tinha semanas, por exemplo, que eu sentia necessidade, porque muita coisa importante era trabalhada em cada encontro. Aí eu sentia a necessidade de fazer a evolução após cada atendimento. Da mesma pessoa, tinha períodos em que era mais, não tinha tanta novidade, não tinha coisas muito importantes para ser registradas. Eu fazia um resumo daquele mês. Então, até isso pode variar, tá? O que é obrigatório por regulamentação é que o registro esteja atualizado. Beleza? Débora deu joinha. Vou voltar pro meu roteiro, fugir do meu roteiro. Posso continuar, gente? Meia hora, mas se vocês toparem, a gente fecha a nossa live com 1 hora de duração. O que vocês me falam? Contem aí pra mim, enquanto eu bebo mais água. Descobri que eu preciso de fono. Agora que eu trabalho com a voz, tem semana que eu dou aula atrás de aula, eu vou precisar procurar um fono para me ajudar a cuidar da minha voz, senão daqui a pouco a minha voz acaba. Me deram um joinha, tô entendendo que é para continuar, então vamos continuar. A psicóloga, quinta pergunta que eu separei aqui. A psicóloga pode utilizar prontuário online ou é obrigada a fazer prontuário de papel? Essa é uma dúvida muito mais comum do que eu achei que iria chegar para mim, tá? Mas, mesma coisa. Por que eu sempre falo que é importante a gente conhecer as legislações? Principalmente do conselho que regulamenta a nossa prática. Porque, às vezes, a gente fica repetindo o que um dia falaram pra gente, o que um dia ensinaram pra gente. Geralmente, a gente aprende na faculdade, né? Quando a gente começa a prática da psicologia propriamente dita. Então, a gente acaba replicando tudo que é dito na faculdade e vai fazendo sem saber o que está fazendo. Mas, ter o conhecimento dessas regulamentações facilita muito a nossa vida. Porque tem gente que já falou para mim, eu achava que era obrigado fazer atendimento, evolução em prontuário a cada sessão. E aí, quando viu um post que eu fiz no Instagram aqui sobre isso, ela falou, nossa, tu tirou um peso que me atrapalhava a minha rotina de atendimento. Para mim é muito melhor fazer por mês. Então, até por isso é importante a gente conhecer a regulamentação. Quando a gente sabe o que a gente pode ou não pode fazer legalmente falando, o que é realmente obrigatório por regulamentação, por legislação, a gente consegue adaptar tudo isso à melhor forma como acontece a nossa prática profissional, tá? Então, não. Se vocês pegarem a resolução... Gente, a resolução de... Tô me ajeitando aqui, cuidado para não bater de novo. A resolução de prontuário, ela não é uma resolução longa. Não acho complicada, tem resoluções piores de entender, eu acho uma resolução até acessível. Claro que tem muita coisa que não está prevista na resolução, tá? Eu acho que não é à toa que o meu curso de Descomplicando tem 8 horas só sobre registro, só sobre prontuário. Se vocês pegarem uma resolução relativamente pequena, mas vocês vão ver tudo que está previsto nela, nós somos obrigadas a fazer, beleza? Aquilo que não está previsto, aí vai depender da orientação do nosso conselho, vai depender do nosso código de ética, a gente vai pegando referências de outros lugares, tá? Esse é um exemplo, essa questão da frequência é um exemplo. Lá não tem previsto a frequência. Se vocês pegarem a resolução, vocês vão ver. Não tem lá dizendo em nenhum artigo que nós somos obrigados a evoluir o prontuário a cada atendimento. E acho que nem deve, tá? Justamente porque o prontuário ele não é só para psicoterapia, gente. Eu utilizo ele para supervisão. O
meu registro todo é em formato de prontuário. E da mesma forma, não existe obrigatoriedade prevista nessa resolução, na regulamentação, de que nós somos obrigadas a fazer sempre prontuário de papel. A gente tem a autonomia de fazer prontuário de papel, um prontuário online. Hoje já existem algumas plataformas no mercado que são plataformas online de prontuário. Então já tem algumas aí. Eu não conheço muitas confiáveis, mas já tem uma ou outra que estão ganhando espaço no mercado. Então a gente pode utilizar sem problema nenhum. A gente pode utilizar o prontuário de papel. Muita gente ainda fala para mim que prefere o prontuário de papel do que o prontuário online ou até mesmo esse que a gente pode digitar. Na época em que eu comecei a atender em consultório, eu fazia tudo de caneta. E essa é não é nem uma dica. Isso é importante, tá? Jamais preencha um prontuário a lápis ou utilizando lapiseira, pelo amor de Deus. É um documento formalizado, tá? Então não escrevo de lápis, sempre caneta. Na época que eu comecei no consultório, eu fazia tudo de próprio punho com caneta, porque eu nunca fui muito fã de tecnologia. Eu sempre tive dificuldade para essas coisas. Por incrível que pareça, tá? Então, na época, eu gostava de fazer de caneta mesmo. Só que, com a prática, a gente vai vendo o que é que funciona e o que é que não funciona. Então, eu comecei a ver que eu demorava muito tempo para evoluir todos os meus prontuários de caneta. Aí, eu comecei a fazer uma estrutura no Word, na época era o que eu usava, um arquivo de texto, eu fazia lá a estrutura. E aí, imprimia aquela estrutura e ia preenchendo a caneta. E aí, ao final do consultório, eu já estava tudo fazendo digitado. Atualmente, os meus prontuários dessas supervisões que eu faço, dessas consultorias individuais que eu faço todos os meus registros no meu computador. E utilizo, no caso, agora o Pages, mas é um arquivo de texto, como um programa de texto, como o Word da vida. Então, eu que monto a estrutura, eu que registro, tem a minha carinha lá, minha corzinha lilazinha lá, tudo bonitinho. Mas eu faço hoje tudo digitado, tá? E isso é opcional. Não somos obrigadas a fazer um ou outro. A gente pode escolher o que for melhor para a nossa prática. Como é que a gente vai saber qual é o melhor para a nossa prática? A gente precisa praticar. A gente tem que atender, a gente tem que colocar em prática o que a gente sabe. Eu acho que eu prefiro de papel. Prefiro escrever porque eu também não sou fã de computador, de tecnologia. Beleza. Começa a fazer os teus prontuários de papel. E aí, conforme você for fazendo, você vai saber quanto tempo você leva. Quão trabalhoso vai ser ou não. Como é que você vai criar um padrão para aquele documento ou não. E aí você vai vendo o que é melhor para você, tá? Eu percebi que eu levava muito tempo. Então, digitando no Pages é muito mais prático para mim. Eu arquivo tudo no computador. Confesso que eu ainda não tive confiança suficiente em nenhuma plataforma. A Ana acabou de me perguntar, é confiável essas plataformas online? No caso, para não vazar informação confidenciais? Ana, eu não consigo te falar se é ou não. Uma coisa que eu sempre falo, inclusive no meu curso eu fiz um módulo só para isso, justamente porque são dúvidas que eu nunca imaginei que as pessoas teriam. De gente me perguntando assim, tá, mas quais os tipos de prontuário que eu posso utilizar se não for papel? Então, essas plataformas online é uma possibilidade. Eu não consigo falar assim, tem plataformas confiáveis e tem plataformas que não são confiáveis, né? Vai depender da empresa que oferece o serviço. Então, da mesma forma como a gente deve pesquisar, eu marquei consulta com ginecologista que eu não conheço. Eu faço assim, eu sempre procuro no Google reclamações sobre aquela médica, eu sempre procuro no Google se tem reclamação, se foi resolvido, se não foi resolvido. Dependendo do médico, eu procuro se tem conselho de classe, se tem inscrição ativa. Eu pesquiso tudo que eu puder pesquisar para saber se realmente é confiável. Já aconteceu de eu deixar de marcar com o médico, porque na minha pesquisa no Google tinha milhões de reclamações e um monte de coisa ruim sobre aquele profissional. Eu falei, então não vou arriscar, vou procurar um outro profissional que tenha indicações melhores. Então, a mesma coisa em relação a essas plataformas. Antes de fechar contrato, antes de contratar, na verdade, qualquer tipo de serviço, pesquisem sobre a plataforma que vocês têm interesse. E perguntem o que vocês tiverem dúvidas, tá? Porque uma coisa que é importante, essa plataforma, ela vai precisar garantir sigilo profissional. É importante vocês saberem se a empresa tem conhecimento da regulamentação do conselho, se todos os dados que estão lá na plataforma garantem a estrutura mínima
previsto na regulamentação, não tem problema ter informação a mais, tá? Geralmente a gente precisa registrar informações a mais da estrutura que é prevista na resolução. Perguntem para a empresa que vocês têm interesse, como é que vocês garantem o sigilo dessas informações? O que é que vocês fazem? Quem mais tem acesso a essas informações? Quem não tem? Perguntem para conhecer muito bem o trabalho, tá? 100% de garantia a gente nunca vai ter, como nada na nossa vida. Nada na vida é garantido. Então, em relação a sigilo de material, também não temos garantia. Assim como, mas é um dos motivos que eu ainda não utilizo nenhuma plataforma online, tá? Essas plataformas, eu acho que elas são muito mais rápidas, elas otimizariam muito mais o meu registro, que geralmente são plataformas completas, com cuidados de agenda, questão financeira. Geralmente tem tudo agora, né? Mas eu, por exemplo, fico desconfiada se a empresa teria acesso às minhas informações, se não teria. Eu já entrei em contato com várias, elas sempre me respondem, a maioria, na verdade. Fala assim, as informações têm a criptografia, tem a segurança de não sei o que, segurança de não sei o que. Mas eu não sei como funciona uma criptografia ou segurança de não sei o que. Na dúvida, eu acabo escolhendo fazer no meu próprio computador. Mas o meu próprio computador também pode ser hackeado, também pode ser invadido, eu também posso perder, qualquer pessoa pode acessar, se souber minimamente a invadir um computador, entende? Mesma coisa de prontuário de papel. Qualquer pessoa, se a nossa casa foi invadida, de repente leva um documento ali, se o nosso carro foi invadido, roubado e os prontuários estiverem lá, eles vão ser roubados. Então, garantia 100% a gente nunca tem. O que é que nós somos obrigadas a fazer? Tomar todas as medidas que forem possíveis e pensar de todas as formas para garantia do sigilo das informações. Então, o que é que a gente pode fazer em relação a essas plataformas online? Pesquisar muito bem sobre aquela empresa que a gente vai contratar como plataforma de prontuário. E aí garantir que tudo que está previsto na regulamentação do conselho é garantido por essa plataforma, tá? Então, saber direitinho como é a questão do sigilo, quem é que vai ter acesso, quem não vai ter acesso, como é que vai funcionar para vocês. Tá bom? Continuando. Se me perguntam, eu respondo, tá? Eu respondo. A psicóloga me perguntou assim, nas anotações de contato no prontuário, tu acha prudente colocar, inclusive, quando o contato é para mudar o horário ou dizendo que a pessoa vai atrasar? De modo geral, não precisa, tá? Se vocês quiserem fazer isso, sempre que entrar em contato com a pessoa, dizer se vai atrasar, se não vai atrasar, a gente pode fazer esse registro no prontuário. Mas, na minha análise técnica, dificilmente isso é necessário. O que eu oriento, se nesse contato acontece alguma coisa importante, alguma coisa que chame atenção, alguma situação muito diferente, aí vale a pena fazer o registro no prontuário, tá? Mas, de modo geral, se for rotina, se for algo muito constante, mas sem grandes novidades, sem grandes informações, eu não acho necessário registrar todos esses contatos. Contatos que são importantes a gente registrar. Se o paciente, por exemplo, entra muito em contato com a gente por mensagem, por e-mail de madrugada. Se a pessoa manda milhões de mensagens de madrugada, manda milhões de mensagens fora do atendimento, aí é importante a gente registrar que isso está acontecendo, qual é o teor das mensagens que chegam e o que é que a gente vai fazer em relação a isso. Se a gente vai responder, o que é que a gente vai responder. Aí sim é importante, por exemplo, estar registrado. Se eu sou, sei lá, ameaçada pelo meu paciente por e-mail, por mensagem, aí eu acho importante a gente registrar no prontuário. Tanto o teor da ameaça, como é que aquilo surgiu, como é que aquela ameaça aconteceu, como o que é que eu vou fazer com aquela informação. Aí esse contato é importante estar registrado. Mas contato de que a pessoa vai atrasar, está querendo um outro horário, de modo geral eu não vejo necessidade, tá? Se vocês quiserem, é opcional. Problema ético não tem nenhum em fazer isso. Mas eu particularmente acho que não é necessário. Glenda, você indica alguma plataforma? Glenda, eu não indico porque eu não conheço o suficiente. Tá? Eu não indico simplesmente por conta disso. Como eu não uso nenhuma plataforma, tem algumas que eu estou testando, quase todas hoje em dia, tem sempre um plano gratuito. Já vi, acho que pelo menos eu estou com duas em teste. De gratuito, que eu estou vendo se funciona para mim, o que é que não funciona, vendo a questão do sigilo, como é que eles funcionam, como é que eles trabalham. Toda essa pesquisa que eu falo que vocês devem fazer, eu estou fazendo com essas duas plataformas. Mas como eu não uso nenhuma, eu não contratei o trabalho de nenhuma, e eu não tenho conhecimento
conhecimento de realmente como é que funciona, eu não tenho como indicar, tá bom? Existe quantidade ideal? Lindinalva perguntou. Existe quantidade ideal em relação ao texto de prontuário? Não existe, tá? Essa é uma dúvida bem comum, assim. Muito medo de tô escrevendo muito ou tô escrevendo pouco. Não existe texto ideal, não, tá? Assim como a gente pode fazer... E, geralmente a gente não precisa se preocupar com quantidade de texto, tá? É muito mais com a qualidade das informações que a gente está registrando do que se está muito grande ou se está muito pequeno. Mas pensando em casos extremos. Não, evolução em prontuário não é registrar apenas se a pessoa compareceu ou faltou no atendimento. Tem gente que registra só isso. Isso não é evolução, tá? Para o outro lado, transcrição de sessão também não é prontuário, tá? Então não adianta eu colocar no meu prontuário tudo o que aconteceu no atendimento com transcrição de fala minha, transcrição de fala de paciente, que é geralmente o que a gente aprende na faculdade. Isso também não é prontuário. Então, as evoluções, elas têm que ser sempre um resumo, uma síntese do que foi trabalhado, tá? E não existe nada em relação ao ideal. Se eu faço, por exemplo, a evolução a cada atendimento, é comum, a tendência é que as evoluções sejam menores. Se eu faço uma evolução de 4 atendimentos no único mês, é comum que essa evolução ela seja maior, tá? Então, não existe ideal em relação a isso, não. Vai variar muito de como a psicóloga gosta de trabalhar, vai variar do caso, da gravidade do caso. Eu acho que quanto mais grave o caso que a gente atende, melhor a gente tem que fazer o registro do trabalho. Belezinha? Gente, vocês querem uma live? Tá vendo como muita pergunta de prontuário? Vocês querem que eu faça uma live só para falar do Descomplicando o Prontuário Psicológico? As inscrições do curso estão abertas e sim, será a última turma desse curso no formato que ele existe hoje. Porque todas essas dúvidas que vocês estão me perguntando, tem aula específica no meu curso para isso. Falam para mim se vocês acham válido, aí a gente faz um outro dia, tá? Aí eu compartilho para vocês tudo que vocês vão encontrar nesse curso. Próxima pergunta. Dá tempo? 50 minutos. Dá tempo ainda mais um pouquinho. Vou responder mais 2, eu acho. Prontuário e evolução. Falando de prontuário, mais dúvidas de prontuário. Prontuário e evolução. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. A evolução faz parte do prontuário psicológico, tá? O prontuário, ele é um documento único que vai constar de várias informações sobre o trabalho que é realizado. Então, por exemplo, estrutura rápida aqui de prontuário. Vamos ver se eu consigo otimizar essa explicação. Na resolução de 2009, existe uma estrutura que eu falo que ela é mínima obrigatória. Então, que são as informações que qualquer psicóloga precisa ter no prontuário das pessoas que atende, que é a identificação da pessoa atendida, a identificação da psicóloga, que é responsável pelo trabalho, tem que ter uma avaliação inicial do trabalho, e aí é o que eu oriento, né? Muita gente acha que é só para registrar o que a pessoa falou que motiva ela a procurar, por exemplo, um processo de psicoterapia, mas eu falo que é importante a gente fazer um registro tanto dessa queixa que é manifesta pelo nosso paciente, como uma análise nossa do que é que a gente acha tecnicamente que vai motivar a pessoa a voltar para as próximas sessões. Então, não é, por exemplo, não é colocar assim, a pessoa falou que buscou psicoterapia porque acabou de sair de um divórcio. Ponto. Não é só isso, tá? A gente tem que fazer uma análise um pouquinho melhor sobre isso. Além disso, já falei do que, senhor? Identificação, avaliação da demanda. A gente tem que fazer registro de encaminhamento ou encerramento. Então, qualquer encaminhamento que a gente faça, a gente tem que registrar no prontuário. Qualquer encerramento do trabalho, seja um encerramento por iniciativa nossa, de trabalho realmente terminou, ou se a pessoa simplesmente sumiu, escafedeu-se, a gente tem que registrar e fazer esse fechamento. Se a gente elabora qualquer documento psicológico, tem que ter uma cópia do documento. Então, essa é uma estrutura mínima, tá? A gente pode colocar mais informações do que isso, na minha opinião, a gente até deve, mas essa quantidade de informação, ela vai depender da necessidade de cada psicólogo, tá? E aí a evolução do trabalho prestado faz parte dessa estrutura. Então, eu posso falar que é a mesma coisa? Não, tá? O prontuário é esse documento único e a evolução é um dos tópicos aí dessa estrutura que nós somos obrigadas a fazer. Então, a evolução é quando a gente registra o que foi trabalhado no atendimento, quando a gente faz uma evolução por mês. Eu vou falar naquela evolução tudo que aconteceu em 4 atendimentos. Se eu vou, por exemplo, numa
visita escolar. Eu vou precisar fazer a evolução dessa visita escolar. O que é isso? Eu vou precisar registrar o dia em que eu fui na visita escolar, com quem eu conversei, o que eu conversei, qual foi o resumo daquela conversa e se eu vou fazer alguma coisa ou não com o que foi conversado, por exemplo, tá? Então, isso é uma evolução, é um registro resumido, uma síntese no que foi trabalhado. Então, não são a mesma coisa. Última pergunta para a gente ir finalizando nossa live de hoje. Gente, 8. Ainda falta mais da metade das perguntas que eu separei para compartilhar com vocês. Posso filmar a sessão? Nem devia dar, não vou falar essa não, porque é polêmico. Vou falar rápido, mas acho que dá pra gente conversar numa próxima. Eu digo que é polêmico porque isso não é comum aqui no Brasil, tá? Se a gente assiste filmes estrangeiros, isso é muito mais comum acontecer lá fora do que propriamente aqui no Brasil. Então, não é que seja antiético a gente filmar sessão, mas os cuidados que a gente vai precisar ter com esse material é muito grande. Então, a minha orientação é, se você tem uma justificativa teórica e técnica muito boa, aí pode ser válido. Mas tem milhões de cuidados que a gente precisa fazer com essa filmagem. Porque legalmente, se a pessoa faz parte, por exemplo, de uma conversa, se eu tô aqui, encontro vocês na rua, sei lá, último nome que apareceu aqui, Luciana. Encontro a Luciana na rua. Tanto ela como eu temos legalmente o direito de gravar qualquer conversa entre nós duas. Então, a mesma coisa num atendimento. Se a gente faz uma sessão e eu decido filmar a sessão, primeiro, que eticamente falando, eu vou precisar conversar isso com a pessoa atendida, tá? Então, a pessoa atendida vai ter que me autorizar, ela vai ter que ter ciência. Nesses casos, para respaldo jurídico, é importante a gente fazer um contrato em que a pessoa assine que ela está ciente das filmagens, que ela está autorizando aquela filmagem. Ao mesmo tempo, eu vou ter que saber muito bem o que é que eu vou fazer com essas filmagens, qual a minha justificativa técnica para fazer essas filmagens. E a mesma coisa, assim, se eu faço isso, a pessoa atendida ela pode muito bem chegar para mim e falar, eu quero filmar também. E legalmente a gente não vai poder impedir. Então, se eu filmo e ela quer filmar, a gente perde completamente. Claro que a gente não tem controle de tudo, né? Mas eu não tenho como garantir que ela não vai fazer uso indevido dessas filmagens, por exemplo, para fora. Então, eu digo que é um assunto polêmico porque a gente pode filmar, mas é muito difícil a gente precisar filmar. Eu não vejo justificativa técnica para a gente, de modo geral, precisar filmar em sessão. Eu encontrei na minha área de atuação, pela questão do sigilo, pela questão da segurança, por tudo isso que eu falei, tá? Mas é isso, se vocês decidirem filmar, vocês vão precisar saber tudo isso que eu falei, questões legais, consultar um advogado para saber como funciona, como é que vocês vão armazenar tudo isso, tá? O que eu ia falar? Mas é muito isso, assim, se a gente pode filmar, a pessoa também pode. E se eu filmo e falo, não, fulano, tu não pode filmar, mas por que eu tô filmando? Legalmente ela teria direito também. Então eu acho que ia virar uma bagunça só. Eu tô no meu 4º ano trabalhando com ética e legislação. Durante esses 4 anos eu encontrei apenas uma psicóloga que conseguiu, e eu estava como fiscal do conselho na época da fiscalização. Ela contou pra gente que ela fazia a filmagem e ela conseguiu justificar pra gente por que ela filmava. Então nesses 4 anos eu encontrei apenas uma psicóloga que conseguiu chegar pra gente e falar, olha, eu filmo, mas eu sei muito bem o que eu tô fazendo, eu sei todos os cuidados que eu preciso, eu sei tudo que eu preciso saber pela questão das filmagens. Uma única psicóloga. Então, de modo geral, a gente pode, né? De modo geral, não é antiético filmar, mas requer milhões de cuidados, tá bom? Não façam o que vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Só façam se vocês souberem muito bem o que vocês estão fazendo. Beleza? E tenham sempre justificativa teórica e técnica para as decisões profissionais de vocês. Quando a gente sabe o que a gente está fazendo e quando a gente tem uma justificativa teórica e técnica para as nossas decisões, pode chegar conselho, pode chegar juiz, pode chegar quem for. A gente vai estar seguro o suficiente para justificar a nossa decisão. Se vocês não sabem o que estão fazendo, então busquem informação para fazer se vocês quiserem, tá? Ou não façam. Mas não façam sem saber o que vocês estão fazendo. Beleza? Gente, muito obrigada pela presença de vocês.